Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Santo Espírito, eis a tua palavra, vem e glorifica teu santo nome. Que a palavra seja anunciada e que nada impeça que ela chegue aos corações dos teus filhos e filhas. No nome de Jesus, Senhor, vem e abençoe, glorifica o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Veja que a Bíblia nos ensina que todas as vezes que nos reunirmos para celebrar a ceia. Então a palavra de Deus não diz quantas vezes devemos realizá-la, mas diz todas as vezes que nos reunirmos para celebrar a ceia do Senhor. Esta ceia é ceia do Senhor. Aleluia. Então, a ceia do Senhor, ela substituiu os sacrifícios levíticos que os sacerdotes ofereciam do Antigo Testamento. Vocês bem se lembram que quando Deus tirou o povo do Egito, o fez passar pelo Mar Vermelho e o levou para o deserto, e lá eles sacrificaram a Deus, e lá eles comeram a Páscoa. Então havia um sentido profundo nisso. Qual? A passagem do Egito para caminhar para a terra prometida. Segundo, a libertação do mundo e de Satanás, saindo e passando para Deus. Veja bem, o faraó tem aí um significado, um tipo de Satanás, e o Egito um significado de mundo. E o povo de Deus era escravo no Egito. Então o sacrifício dos animais apontava para a perfeição, apontava para Jesus, aquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então veja bem que Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Aqueles cordeiros que eram oferecidos segundo o livro de Levítico, que fazia parte da Torá, do Pentateuco do Antigo Testamento, eram figuras de coisas futuras que seriam perfeitas. E havia ali uma distinção. Como aqueles sacrifícios eram sombras de coisas futuras, mas não eram as coisas futuras. Elas eram repetidas diariamente pelos levitas. Mas vindo Jesus, na plenitude dos tempos, ofereceu-se em sacrifício por nós uma vez só. Então aí há uma distinção entre sacrifícios diários de sacrifício único. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: porque ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez por nós para tirar os pecados, e voltará a segunda vez, não em virtude do pecado, mas para os que o esperam para a salvação.
Porém, Jesus, na noite que antecedeu a sua morte na cruz, ele reuniu os discípulos no lugar que cremos que foi o cenáculo, um lugar preparado para a celebração da ceia. E ali, na celebração da ceia, ele instituiu a Santa Ceia e fez uma comparação analógica. Assim como o pão representa o alimento que nós comemos, nos alimentamos e vivemos humanamente falando, do pão que nele engloba todos os alimentos. Lembra da oração do Pai Nosso? No Pai Nosso ele diz assim: dá-nos o pão nosso de cada dia. Veja bem. Então o pão significa alimento que preserva a nossa vida. Jesus, de uma forma comparativa, ele disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Olha bem. Quem come de mim viverá eternamente. Aleluia. Vossos pais comeram do maná, que é o pão descido dos céus, conhecido como pão dos anjos, não é? Mas quem vos deu o maná foi meu Pai que está nos céus. Mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Aleluia. Então, exemplificando, não é? Ele pegou um pão, simbolizando o seu corpo. O corpo de Jesus foi tipificado pelo pão. Aqui está o pão, um pão. Partiu o pão, ele deu graças. A palavra graças, no original grego, é eucaristos. Por isso a igreja romana diz Eucaristia. Porque dar graças é eucaristos. Então ele deu graças, partiu e disse: tomai e comei todos vós, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Note bem detalhes. Ele não disse: esse é o meu corpo, mas ele disse: isto é o meu corpo. Ou seja, isto representa o meu corpo que será dado por vós. Não havia sido dado ainda. Foi dado no dia seguinte, quando o levaram à morte de cruz, e Jesus atraiu sobre o seu corpo todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Ele atraiu. Isaías, o profeta messiânico, que profetizou a respeito de Jesus 700 anos antes dele ter vindo, disse o quê? Que Jesus foi apresentado como uma ovelha muda perante os que o tosqueavam. E nós entendemos que ele era ferido de Deus e oprimido, mas na verdade ele carregou todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade, toda a nossa doença, ele levou sobre si mesmo. Porque lá no Antigo Testamento, a ovelha era oferecida em sacrifício, o sacerdote punha a mão na cabeça da ovelha, aspergia o sangue sobre a congregação, no Antigo Testamento, simbolizando que, pondo a mão na cabeça da ovelha, todos os pecados eram transferidos para a ovelha. A Bíblia diz que Cristo levou no madeiro as nossas maldições. Gálatas capítulo 3. E o pecado é maldição. Então ele levou nossas doenças, nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossos pecados. Então este pão tipifica e representa o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Quando ele pega o cálice, ele não diz: você vai beber o meu sangue, mas ele diz: beba do cálice da nova aliança no meu sangue. É bem diferente uma coisa da outra.
Então afasta a doutrina aristotélica tomista que diz, Roma, que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Isto seria panteísmo, Deus contido nas coisas criadas. Mas não foi isto que Jesus disse. Ele diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Versículo 26. Então, na Santa Ceia, nós estamos dizendo o seguinte: os meus pecados foram transferidos sobre o Cordeiro. Os meus pecados foram retirados de mim e colocados sobre o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Veja bem, aleluia. Aquele que levou nossos pecados, que levou nossas iniquidades, aleluia. Então eu vou comer do pão como o dia da minha libertação. Que libertação? A libertação das trevas para a luz. A libertação, a passagem da morte para a vida. Então, na verdade, Páscoa, Pessage, é passagem. Nós passamos da morte para a vida. Nós fomos retirados das trevas e transportados para o Filho do seu amor. Aleluia. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós fomos perdoados por o Todo-Poderoso. Aleluia. Não por aquilo que somos, nem por aquilo que fazemos, mas por obra redentora de Jesus, obra remidora de Jesus. A nós compete crer de todo o coração que nossos pecados foram tirados, que nós fomos libertos, que nós fomos retirados do Egito, do mundo, que nós somos afastados do diabo, e nós estamos sendo levados para a Canaã celestial, aleluia. Então, na noite da Santa Ceia, é uma noite especial, em que nós comemos em memória de Jesus, do pão, que representa o pão da vida, aleluia. Porque aquele que come deste pão, disse Jesus em João 5, para aquela multidão que ele multiplicou os pães. Eles comeram os pães e eles foram atrás de Jesus. E Jesus disse: vocês vieram à minha procura, não porque ouvistes a palavra e vistes sinais, mas porque comestes do pão e saciaste da fome. Não é? Mas eu digo, bem-aventurado aquele que come, aleluia, e bebe da árvore da vida, aquele que bebe de Jesus Cristo, aquele que come de Jesus Cristo, aquele que busca Jesus, aquele que se alimenta do pão da vida, porque aquele que come do pão da vida vive para sempre, aleluia, glória a Deus. Então, na noite de hoje, nós estamos celebrando a Santa Ceia e dizendo assim: Senhor, eu reconheço que no passado o Senhor pagou o preço da minha salvação. E eu tenho fé que no futuro o Senhor virá me buscar. É o que está no versículo 26 de 1 Coríntios 11, quando diz: quando comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, aleluia. Então nós estamos querendo que Ele venha. Como Ele diz, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, aleluia, glória a Deus. Nós queremos isso, nós aguardamos isso, e nós dizemos como João o apóstolo falou: Maranata, Senhor, que significa ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Na Santa Ceia é um momento de reflexão, é um momento que nós, cada um de nós, precisa refletir sobre nossas vidas. Senhor, você e Deus, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu confio que o Senhor
perdoa os meus pecados. Ora, então, o que eu devo fazer? Está em 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 8. No versículo 7 de 1 João está escrito: quem quiser andar na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão então uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Significa que ele continua a perdoar seus filhos quando há o quê? Reconhecimento de pecado. O reconhecimento de pecado conduz ao arrependimento. O remorso conduz à morte. E o arrependimento conduz à vida. Veja bem, Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. Quando o galo cantou, ele chorou, e Jesus olhou para ele, e ele foi perdoado. Judas Iscariotes não se arrependeu, mas teve remorso do que fez, e foi e se enforcou numa árvore, e quebrou a corda, e o seu corpo se abriu, para cumprir o que o salmista disse: o seu corpo, a sua habitação estará vazia. Olha bem. Então, amados, há diferença entre arrepender e remorso. Tem muita gente cheio de remorso, sem arrependimento. Quando eu me arrependo, você se arrepende e nós nos arrependemos, nós devemos confessar nossos erros a Deus. Não ao pastor da igreja, mas ao sumo pastor, que é Jesus. Olha bem, aleluia. Então nós precisamos dizer para ele o que nós erramos. A nossa consciência nos acusa. Isto na psicologia chama superego. Ele nos acusa. Então o que eu preciso fazer para me ver livre da acusação? Eu preciso me arrepender. E eu preciso confessar. Se eu confessar o meu pecado, diz em 1 João 1, verso 8, se eu confessar, ele perdoa os meus pecados e me livra da injustiça. O que significa isto? Ele perdoa, isto é, está perdoado. Mas ele faz mais do que isto. Ele me livra da injustiça que eu pratiquei, porque na terra o que se planta? O que se planta? Então, uma pessoa pratica o mal virá sobre ela. Uma pessoa pratica o bem virá para ela, perceba? Mas se eu pequei, eu plantei errado para com meu Deus, e você também. Entende? Mas quando eu confesso o meu pecado, ele perdoa o meu pecado e diz: não vou cobrar de você isso aí. Então, ele perdoa o pecado e me livra da injustiça que eu pratiquei. Olha que coisa tremenda. Porque veja bem, o pecador que não entrega a vida para Jesus, o que acontece com ele? Plantou errado. Ele colhe o quê depois dessa vida? O inferno. Mas o que se arrepende dos pecados e crê em Jesus de todo o coração, e arrepende e confessa os pecados a ele, ele perdoa e retira a nossa injustiça. Isto é, não vamos para o inferno, porque cremos em Jesus de todo o coração. Compreenderam isso aí? O exemplo bíblico, Lucas, lá no final do Evangelho, acho que capítulo 21. Haviam 2 malfeitores pregados numa cruz, ao lado de Jesus. Um deles queria o livramento só da cruz, mais nada. Se tu és o Filho de Deus, tira nós daqui e salva-te a ti mesmo. Porém o outro estava com os seus ouvidos ligados no que Jesus falava.
E Jesus falava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que foi que Jesus fez? Jesus estava perdoando os que o julgaram e os que crucificaram. Esse homem, que a tradição chama de Dimas, ladrão, ele observou isso, ele ouviu o que Jesus disse, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres aonde? Isso. E o que foi que Jesus respondeu? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que aconteceu naquele momento? Aquele ladrão, Dimas, ouviu, se arrependeu e creu, e confessou Jesus publicamente, diante de todos que estavam ali. O que houve com ele? Ele foi perdoado, ele foi justificado, ele foi salvo, e ele foi adotado na família de Deus. E o outro? O outro não. Por quê? O outro escutou, mas não ouviu. Escutar, todos escutam. Se você perguntar na sociedade para a pessoa, todos já sabem quem é Jesus. Mas não ouve. Não são todos que ouvem. Não são todos que estão interessados em ouvir. E é necessário ouvir, não meramente escutar. Veja, um surdo pode ouvir. E um homem, mulher que tem ouvidos sadios, pode só escutar. Veja o que eu vou dizer agora. Os sinais de Libra, não é? A pessoa prega, traduz com sinais do surdo, mudo, as mensagens. E aquele mudo, surdo, ouve pelos sinais, crê em Jesus, é perdoado e é salvo. Agora, muita gente que é perfeito de ouvido, escuta, mas não ouve. Assim, há muita gente que vê, mas não enxerga. Tanto que existe um ditado na Bíblia que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito. Jesus fala isso muito lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. Então, quando nós lançamos a semente, que é a palavra de Deus, e ela cai numa terra fértil, ela germina, nasce uma nova árvore e dá frutos. Quando ouvimos a palavra, cremos em Jesus, nasce dentro de nós uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, aleluia, e a pessoa começa a dar frutos para Jesus. Ou seja, a nossa alegria é pregar a palavra, anunciar Jesus, dar testemunho de Jesus para a glória de Deus, aleluia. Oh, glória! Compreende o que eu estou dizendo? Eu estou lançando a semente sobre vocês. Essa semente está sendo lançada sobre a gravação. Está chegando em muitos estados do Brasil, está chegando no exterior, e você que está tão longe, está pensando e dizendo nesta hora: o que eu vou fazer? Eu gostaria de estar nessa igreja nesse momento, mas estou tão longe. Mas eu digo para você que o Senhor te alcançou com a sua palavra, e você pode se arrepender dos pecados do lugar que você está, dentro da tua casa, nessa sala, e dizer para Jesus: tu és o Filho de Deus, eu creio em ti de todo o meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu creio que o Senhor pagou meus pecados, aleluia, e o Senhor está te salvando nessa hora, o Senhor está tocando na tua vida, aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Finalmente, a Santa Ceia é momento de comunhão. O que é comunhão? Comunhão é união. É união. União nossa em Cristo e união entre nós. É como vários conjuntos de matemática, de aritmética, e há uma intersecção entre os dois conjuntos, ou seja, o que existe num, existe no outro. Nós somos esses vários conjuntos distintos e separados. Porém, existe algo entre nós que dá intersecção, que é igual, que é parecido. E isso é a nossa fé em Jesus. E quando temos a mesma fé em Jesus, nós temos comunhão espiritual. Não importa se um irmão crente em Cristo está no Japão, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, em vários países, lá na Austrália, não importa, em Israel. Importa que se ele crê em Jesus, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, aleluia. Então nós estamos em comunhão, e quando nós nos reunimos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele volte. Nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice em memória de Jesus. Nós estamos rememorando o que Ele fez por nós e a sua vinda, que Ele virá na sua glória para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para arrebatar o seu povo, para nos tirar definitivamente desta dimensão, tirar deste planeta e nos levar para a glória com Ele, aleluia, glória a Deus. Então, nesse momento, eu peço que cada um de nós possamos refletir nas nossas vidas. E, finalmente, os pecados. Há alguns tipos de pecado. Primeiro, pecado é transgressão à lei de Deus, é fazer o que desagrada a Deus. O pecado pode se dar por atitude, ação, quando nós fazemos alguma coisa errada. O pecado pode se dar por omissão. Eu posso fazer o bem e deixo de fazer. E o pecado finalmente pode se dar por intenção. Esse é o pecado mais usual, é a intenção. Quando nós temos ódio no nosso coração, quando nós temos rancor na nossa vida, quando nós temos raiva dentro de nós. Jesus diz: Moisés vos disse, não matarás. Porém vos digo eu, o que tiver ódio no seu coração, já é um assassino. Olha bem, irmãos. Moisés vos disse, não adulterarás. Porém vos digo eu, o que atentar numa mulher, e eu digo, e vice-versa, e desejar no seu coração, já praticou o adultério. Está entendendo? Então nós precisamos pôr diante de Deus tudo isso e pedir perdão. Confessa a Deus, confessa. Nós somos nus diante de Deus. A espada de Deus é uma espada de dois gumes, penetra até a divisão do pensamento e da intenção do coração. Ele sabe. Então, vamos ter intimidade, coragem, confiança de falar para Ele do que erramos, do que pecamos. E por último, perdoa. Jesus diz: perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que é devedor de dinheiro? Não é isso que Jesus está dizendo. É devedor espiritual. É uma pessoa que te magoou, é uma pessoa que te ofendeu, é algo que aconteceu com a gente lá atrás e que está machucando nossas almas. Então, eu quero que o Senhor me perdoe, Senhor, mas tenho que perdoar o que me ofendeu. Eu perdoando o que me ofendeu,
eu estou automaticamente recebendo o perdão de Deus.